Sejam bem-vindos para mais um conteúdo do nosso canal. Hoje eu vou falar sobre o imposto do pecado. Pois é, cara, não tem nome mais sugestivo do que pecado para a palavra imposto, não é verdade? Porque é um pecado a quantidade de impostos que a gente paga. É um pecado o que eles fazem com o dinheiro dos impostos arrecadados no nosso país. Cara, é um absurdo. E agora a gente tem mais um absurdo chegando, que é exatamente esse imposto do pecado, que foi criado com aquela embalagem bonitinha para dizer que estão criando esse imposto para desestimular as pessoas de consumir alguns tipos de produtos, como cigarro. Eles querem desestimular o consumo do cigarro, querem desestimular o consumo de bebida alcoólica. E aí, o que eles estão fazendo? Estão colocando uma super taxação em cima desses produtos, o que não faz o menor sentido, porque a pessoa que fuma, ela vai continuar fumando, cara, independente do preço do produto. Ele pode até consumir menos, mas ele vai continuar fumando. E quem é que vai ganhar mais dinheiro com isso, por conta da super taxação? É o Estado. As pessoas que bebem bebida alcoólica, elas não vão deixar de tomar uma cervejinha no final de semana, não vão. Elas podem consumir menos, mas elas vão continuar bebendo bebida alcoólica. E aí, quem é que vai ganhar dinheiro, mais dinheiro com tudo isso? É o Estado. E tem muita gente que ainda defende o Estado e acha muito legal, muito bonitinho pagar tributo, pagar imposto. Eu odeio pagar imposto, eu já acho um absurdo essa ideia de supertaxar alguns produtos para desestimular o consumo de alguns produtos, que na realidade as pessoas elas são livres para elas beberem e fumarem o que elas quiserem, cara. Eu não estou fazendo apologia ao alcoolismo, nem ao tabagismo, nem a nada. Eu acho que cigarro é ruim, faz mal para a saúde. Eu acho que a bebida em excesso também faz mal para a saúde, enfim. Mas esse não é o meu papel aqui. O meu papel é mostrar que o Estado está se beneficiando com tudo isso. E ele cria primeiro essa historinha bonitinha para alguns otários caírem nessa lábia. O que na realidade ele só quer criar essa classe de impostos. Por quê? Porque quando você cria uma classe como essa do imposto do pecado, você está dando um cheque em branco para o Estado. Carta livre para o Estado fazer o que quiser. Por quê? Porque eles podem colocar dentro dessa categoria do imposto do pecado os produtos que eles quiserem. E é exatamente isso que está acontecendo. Eles já estão se movimentando para colocar outros produtos dentro dessa classe dos produtos, né, do imposto do pecado, que não tem nada a ver com cigarro nem bebida, e você vai ver quais são esses produtos. Mas o fato é que, a partir da reforma tributária, dessa PEC que eles criaram, da reforma tributária, que já passou na Câmara dos Deputados e agora está no Senado, eles vão votar agora no mês que vem, o Senado aprovando isso vai para a presidência e é óbvio que o presidente vai assinar essa PEC da reforma tributária porque é de interesse dele. É por isso que ele pagou lá uma grana de emenda para os políticos aprovarem esse negócio de uma forma muito rápida. E quando você perceber, meu amigo, que os dois lados da moeda, aqui da classe política, eles estão se juntando para fazer uma coisa, para passar alguma coisa, eles estão concordando, eles estão juntinhos ali trabalhando, é hora de você desconfiar, porque você sabe quem é que vai se beneficiar e quem vai se lascar com essa história toda, né? Bom, quem vai se lascar, você sabe, né? Eu, você, a gente vai se lascar com isso tudo, você pode ter certeza disso. Ah, Josué, mas a reforma tributária só vai entrar em vigor daqui a 10 anos. Por que o presidente Lula tem tanto interesse em assinar isso? Não faz sentido. Se é que ele vai estar vivo daqui a 10 anos, se é que eu vou estar vivo daqui a 10 anos. Mas aí é onde mora uma grande pegadinha. Porque eles estão fatiando a reforma tributária e eles estão pegando algumas partes de grande interesse deles, para que eles consigam implementar o mais rápido possível. Implementando o mais rápido possível, eles vão conseguir arrecadar mais impostos. Ou seja, eles vão te ludibriar, você vai perder o seu foco, você vai ficar distraído e eles vão meter a mão na tua carteira e vão arrancar mais dinheiro ainda da tua carteira. Então se prepare. Preste atenção nessa matéria. Tributo seletivo, chamado de imposto do pecado, também poderá incidir sobre bicicletas, motos e TVs e outros produtos que eu vou trazer aqui para você. Bom, Josué, não era só para desestimular o cigarro? Não era só para desestimular aqui a bebida alcoólica? Pois é, cara, o imposto do pecado é uma carta em branco. Na realidade, eu falei sobre isso quando, assim que foi aprovada a PEC lá da reforma tributária pela Câmara dos Deputados, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu falei que essa reforma tributária era o maior cavalo de Troia da nossa história, porque estaria dando total poder para o governo federal e também a gente estaria assinando um cheque em branco, porque eles poderiam fazer o que eles quiserem. Está aqui um indício bem claro do que eles querem com essa reforma tributária. Bom, o imposto do pecado, ele vai criar aqui uma sobretaxa nos cigarros,
nas bebidas alcoólicas e nos produtos que o governo quiser. Preste atenção nisso aqui, porque olha o que está entrando na categoria do imposto do pecado. Bom, a bicicleta. Você quer ter uma bicicleta para você se locomover na cidade? Não, é um pecado você ter bicicleta. Você vai ter que pagar um imposto por causa disso. Você quer ter uma moto para se locomover na cidade, para ir para o trabalho? Não, é um pecado, você vai ter que pagar mais imposto. Você quer ter um smartphone para se comunicar com outras pessoas, para trabalhar? Não, meu amigo, você vai ter que pagar um imposto por causa disso. Vai ter que pagar uma sobretaxa para comprar uma TV. Tá calor por causa do El Niño, tá muito quente, né? Não, você não pode ter um ar-condicionado porque é um pecado você ter um ar-condicionado. Então você vai ter que pagar uma sobretaxa por causa disso. Você quer um notebook, computador para você, trabalhar, né? Trabalhar home office? Não, é um pecado você ter um notebook. Então, meu amigo, pague uma sobretaxa por causa disso. E aqui é um cheque em branco. Por quê? Se no imposto do pecado está entrando bicicleta, moto, smartphone, TV, ar-condicionado, notebook e outros produtos, o que impede de entrar qualquer tipo de produto dentro dessa categoria do imposto do pecado? Onde tem um cheque em branco para sobretaxar as pessoas, para criar uma taxação muito maior que os impostos que a gente já paga hoje, que, já é uma carga pesadíssima e ainda vai entrar mais imposto em cima desses produtos. É um absurdo isso aqui. E por que a gente não está vendo ninguém, falando sobre isso? É uma vergonha isso aqui, é uma piada. E aí a gente vê a classe política de direita, de esquerda, de centro, aplaudindo essa reforma tributária. Por quê, meus amigos? Por que você acha que eles estão fazendo isso? Porque é exatamente isso aqui, a arrecadação de impostos, tributos, nosso dinheiro que é pago em impostos, que alimenta todo aquele circo, que sustenta todo aquele circo. É a gente que alimenta aquela palhaçada toda lá. E uma informação como essa, a gente não está vendo ninguém falando sobre isso? Tá tudo certo? Tá tudo bem? É bizarro isso, não é verdade? E aí tem uma galera falando a favor do imposto do pecado, porque ela vai proteger a Zona Franca de Manaus, os nossos produtores, né, a nossa indústria, o que na realidade, no frigir dos ovos, não tem nada a ver com isso. Só tem a ver com aumento de arrecadação de impostos e a gente sabe por que esse governo precisa arrecadar o quanto antes. Ele precisa arrecadar por conta do rombo nas nossas contas públicas, esse abismo nas nossas contas públicas, que é uma vergonha o que o governo faz com o nosso dinheiro. Olha essa matéria que saiu aqui no Poder 360. Rombo nas contas públicas do governo supera 100 bilhões de reais em 2023. Esse rombo, né, nas contas públicas de 100 bilhões, ele foi o acumulado de janeiro de 2023 até agosto de 2023. Folha de São Paulo, sob Lula, contas públicas têm o pior resultado para um primeiro ano de mandato. Ou seja, nem acabou aqui o primeiro ano de mandato, mas já é o pior resultado para um primeiro ano de mandato. Mesmo eles buscando essas outras maneiras de aumentar a sua arrecadação de impostos, com o imposto do pecado, com taxação das compras internacionais, com taxação dos carros elétricos, com a taxação das apostas esportivas, com taxação. E mesmo assim, não vão conseguir deixar o déficit no zero. Não vão, Porque mês após mês, a gente está batendo recorde de resultado negativo. Bom, fevereiro já bateu aqui um rombo de 41 bilhões, que é o pior resultado, né, para fevereiro da história. Março, contas públicas têm déficit de 14,2 bilhões em março e dívida soma 73% do PIB, que é um absurdo. E também é o pior março desde 2020, da época da pandemia. Tá pior do que a pandemia. Abril, contas do governo têm pior abril da história. E rombo atinge 92,9 bilhões de reais aqui no caderno Globo de Economia, tudo no Globo. Vamos para maio. Contas públicas têm déficit de 50 bilhões em maio. Maior rombo para o mês em 3 anos, desde a pandemia. Junho. Governo federal tem o terceiro maior déficit para junho da história. Julho, contas públicas têm piora de mais de 200 bilhões de reais até julho e dívida sobe para 74% do PIB. E agora em agosto, que eu acabei de mostrar para você, né, que o rombo nas contas públicas já supera aqui 100 bilhões de reais em 2023, o que é um absurdo. Mas agora você está entendendo por que eles estão criando imposto do pecado, taxação de compras internacionais, taxação, aumento de impostos. Você está entendendo o que está acontecendo.
precisa fechar esse buraco. Na realidade, não é nem fechar, né? É meio que enxugar gelo. Porque eles vão continuar gastando e eles não vão fazer nenhum tipo de trabalho para fazer a máquina pública ser eficiente, para cortar gastos desnecessários. Na realidade, a gente está vendo aumento de ministérios, a gente está vendo o quê? Pagamento de emendas para outros políticos, a gente está vendo dinheiro saindo do Brasil e indo para outros países, como Venezuela, Cuba, Argentina, África, e a gente está vendo a nossa situação cada vez mais complicada. Bom, já trouxe algumas informações aqui nesse conteúdo, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aqui embaixo, no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem, ela é muito importante para a nossa discussão aqui, ela é importante também para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, porque tem muita gente que ainda está dormindo, cara. E se você conhece alguém que esteja dormindo, compartilhe esse conteúdo com ela, compartilhe esse vídeo com outra pessoa que está dormindo e a gente precisa acordar. Bom, se você curtiu esse conteúdo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal, me chamo Josué Aragão, nos vemos no nosso próximo bate-papo.